Após anunciar empreendimento em shopping de Taubaté, responsáveis por academia somem e deixam no prejuízo dezenas de futuros clientes. Pacotes começaram a ser comercializados ainda no ano passado, mas o local nunca abriu as portas. Mãe denuncia que filha de apenas 7 anos teria sido vítima de suposto abuso sexual dentro de escola municipal em Taubaté. Secretaria de Educação afirma que caso já está sendo apurado. E no mês dedicado ao combate à violência sexual de crianças e adolescentes, especialista destaca a educação sobre sexualidade desde a infância, envolvendo pais e a escola como medida preventiva. Bandidos invadem garagem e furtam peças de ônibus da frota do transporte público de Guaratinguetá. Drama no esporte. Morador de Jacareí sofre queda durante partida de futebol, perde os movimentos do corpo e agora enfrenta uma luta para conseguir acesso a medicamentos pela rede pública de saúde. E ainda espetáculos inspirados em arte milenar chinesa fazem parte de um festival de teatro em Taubaté. Terça-feira, 7 de maio. Bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Uma promessa de uma academia novinha em folha, cheia de modalidades, super moderna. Moradores de Taubaté chegaram a pagar pelo serviço, que seria inaugurado em dezembro do ano passado num shopping da cidade. Mas o projeto nunca saiu do papel. O prejuízo para alguns consumidores chega a R$1.000. A esperança da Simone era começar 2019 cumprindo uma promessa antiga, que incluíra a atividade física na rotina. Ela até chegou a se matricular numa academia que seria inaugurada em dezembro do ano passado neste shopping em Taubaté. O problema é que o local nunca abriu as portas e, para piorar, sumiu com o dinheiro que ela havia dado para iniciar os treinos. A academia prometia um espaço kids, onde eu podia vir tranquila, malhar, teria monitor. Aí eu vim atraída por uma promoção que teve no mês de novembro e fechei a matrícula com eles, acreditando que abriria na segunda quinzena de dezembro. Foi a primeira promessa que eles fizeram. Protelaram a abertura para janeiro, depois fevereiro, fecharam em 6 de março com a gente. Aí então eu resolvi cancelar. Aí eles instruíram que seria de 7 a 10 dias úteis, né, o cancelamento. E depois disso, eles não responderam mais mensagem de WhatsApp, sumiu a gerente, sumiu o consultor, o plantão de vendas dele não tem mais ninguém. E aí a gente está aqui sem saber o que fazer para ter o dinheiro de volta, né? O valor investido. O marido dela, o Roner, também havia se matriculado na Academia Fantasma. O casal optou por um plano semestral. Juntos, os dois tiveram um prejuízo de quase R$1.000. Tudo que eles ofereciam era muito vantajoso para a gente, né? Como a gente tinha fechado 6 meses, eles nos deram 4 meses extras aí de bonificação, já com o mesmo valor e sempre com a promessa de que ia entregar. Aí quando a gente pediu para ver as obras, eu falei, não, isso aqui não vai sair, não vai se concretizar a abertura da empresa, e aí que a gente foi começar a correr. Quando nós pedimos o cancelamento, foi feita uma reunião, né, com a gerente aqui da unidade, e aí ela nos fez essa oferta de pedir para a gente entrar em contato com o banco, dizendo que eu não reconhecia a compra. Então, achando isso um pouco estranho, a gente acabou procurando o Procon. Além deles, outras pessoas também pagaram por outros planos, mas nunca conseguiram frequentar a academia. A Adriana, que havia optado por um plano semestral, pagou R$500 à vista pelo serviço que nunca viu. Eu me sinto lesada, me sinto decepcionada pela empresa e eu acho que eles têm que resolver isso por mim, pelo meu dinheiro, pelo dinheiro das pessoas que confiaram na empresa. Essas imagens enviadas pelos consumidores que foram prejudicados mostram que as obras no espaço onde funcionaria o empreendimento dentro do shopping estão paradas. Nós procuramos a administração da academia para esclarecimentos, mas ninguém atendeu às nossas ligações. Investiu o dinheiro num local errado, né? Até porque a gente acredita que ia dar tudo certo, né? É uma rede que já existe aqui no Vale, eu já conheço outra unidade, sabia que era bem legal o espaço, mas infelizmente aqui em Taubaté não deu certo. E o que era para ser investimento em saúde virou uma tremenda dor de cabeça. O que eu quero é meu dinheiro de volta. Eu não quero ter a burocracia que eu vou ter que enfrentar tudo para receber esse dinheiro
que foi de uma forma fácil, sentado num shopping, e agora eu vou ter que correr atrás das coisas que eu vou ter que para poder me ressarcir. São eles que têm que me ressarcir, correr atrás, não eu. A única opção, infelizmente, é todo o transtorno de procurar a justiça para resolver esse caso, né? O único contato que nós conseguimos foi com um representante da academia Blackfeet de Nova Odessa, que fica na região metropolitana de Campinas. Por telefone, ele informou que não se trata de uma franquia nem uma rede e que o nome da empresa teria sido usado de forma indevida. Um processo judicial já foi movido contra os responsáveis em Taubaté e São José dos Campos. Por nota, o Via Vale Garden Shopping informou que já está tomando as medidas cabíveis com relação ao não cumprimento do contrato por parte da academia. O shopping ressalta ainda que não é conivente com esse tipo de postura e que prioriza pelo respeito ao consumidor. A Secretaria Municipal de Educação de Taubaté investiga um caso de violência sexual que teria ocorrido dentro de uma escola. A vítima é uma menina de 7 anos. Ela teria relatado à mãe que foi abusada dentro do banheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso revoltou um grupo de mães que esta manhã protestou em frente à escola para pedir mais segurança. Para Pamela, ainda é difícil acreditar que a filha de apenas 7 anos tenha sido vítima de um suposto abuso dentro da própria escola. Ela começou a desconfiar que algo estava errado no início de abril, depois que a menina mudou o comportamento, estava mais chorosa e tocava nas partes íntimas. Até que em uma conversa, a criança teria revelado que foi abusada no banheiro da unidade escolar. Ela é aluna da Escola Municipal Vereador Mário Monteiro dos Santos, no bairro Gurilândia, em Taubaté. Ela ficou uma criança mais recolhida, né? Aí foi quando eu tomei a atitude, né, que eu acabei conversando com ela demorou para responder, mas ela relatou, né, que uma pessoa, né, pegou ela dentro do banheiro da escola e cometeu o ato. No dia 25 de abril, a mãe registrou o boletim de ocorrência na polícia, que instaurou inquérito para apurar o caso. No dia seguinte, a criança passou por exame de corpo de delito. O laudo deve sair em 3 semanas. A mãe conta que a filha passa por acompanhamento psicológico e não tem ido para a escola nos últimos dias. No exame do IML, né, ela ficou bastante retraída, né, ela não queria deixar fazer o exame, né, falando que é normal pelo fato que aconteceu. Foi complicado para ela, teve que fazer um outro exame no PSGO, onde a médica relatou, né, que a forma que ela estava de não querer deixar colocar a mão é por causa do fato que aconteceu, a forma meio vermelhidão que ela estava machucada. Então, por esse motivo, né, ela foi encaminhada pelo Gaves para começar já a fazer o tratamento psicológico. Eu chorei muito, né, passo para o psicólogo também, em conjunto com a minha filha, né, então, assim, não é fácil, né, porque você tem que apoiar, você tem que estar junto, você tem que estar ao lado, você tem que dar abraço, tem que dar carinho, né. Então, assim, está sendo um momento muito difícil, não só para mim, como para o meu marido também, né? Que por ser pai, né? A gente nunca quer que isso aconteça com nós, como um filho nosso. Depois que a mãe comunicou o caso à escola, representantes da Secretaria de Educação foram até a unidade escolar para ouvir funcionários e pais de alunos. Esses relatos estão sendo encaminhados ao Conselho Tutelar e vão ajudar no trabalho de investigação da polícia. Como teve hoje uma escuta ainda da família na escola, a gente ainda vai finalizar esse relatório e nós vamos encaminhar para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já tem uma parte dessa documentação, mas a gente finaliza o nosso relatório e encaminha para o Conselho. Até amanhã cedo a gente já vai estar fazendo esse encaminhamento. E aí, provavelmente, o Conselho Tutelar ele toma as medidas cabíveis e a delegacia também vai receber esses relatórios. Com relação ao aumento da segurança na escola, a coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado da Prefeitura diz que a partir de agora a Guarda Municipal estará presente nos horários de entrada e saída dos alunos. Dentro da unidade, outras medidas devem ser tomadas. Em relação à parte interna da escola, a gente tem funcionários dentro da escola para garantir a segurança, a gente vai intensificar a questão das câmeras na escola e na organização de entrada e saída, do uso do banheiro por parte dos alunos. Infelizmente, o Brasil vive hoje uma triste realidade que é a violência sexual contra crianças e adolescentes.
E maio é o mês dedicado às campanhas de combate a esse tipo de crime. No estado de São Paulo, em 2018, foram registrados quase 9 mil casos de estupro de vulneráveis, e isso inclui os menores, um aumento de 14,3% em relação a 2017. Trazendo o problema para mais perto aqui da gente, só o Hospital Universitário de Taubaté atende cerca de 3 vítimas desse tipo de crime por semana. E para falar um pouco mais sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica educadora em sexualidade, Lilian Macri. Boa noite. Obrigada pela presença, Lilian. Obrigada a vocês pelo convite. Num mês tão importante, que é o Maio Laranja, dia 18, agora a gente tem uma lei desde 2000, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e do Adolescente. E a questão começa sempre de prevenção dentro de casa e dentro da escola. Pois é, Lili, era exatamente isso que eu queria começar a entrevista com você. A gente percebe que esse é um problema aí que vem crescendo, é uma estatística que não para de crescer no país. É preciso começar a falar de abuso sexual dentro de casa? Que hora, que momento o pai e a escola devem abordar esse tema e como abordar, né? Na verdade, os pais precisam primeiro entender que isso é necessário. Segundo, desde pequenininho, desde 2, 3 anos, dá pra gente começar a ensinar as crianças o que é dela, o que é o corpo dela, que ninguém pode colocar a mão, que ela não pode colocar a mão no corpo do outro, tá? Porque a gente ainda tem a questão de o que é abuso, colocar a mão, expor essa criança a um vídeo inadequado, a palavras inadequadas. Então, a gente precisa explicar para essa criança que tem que haver consentimento, quem pode e quem não pode tocar em certas regiões. E isso, gente, começa desde a questão do abraço. Isso é um treino que a gente faz no dia a dia. A gente não precisa fazer criança abraçar o outro se ela não quiser. Criança tem que ser educada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando a gente beija, abraça, né? O pai, olha, vai lá, abraça e beija. Não. A criança, ela tem que ter essa condição de ir aprendendo desde pequenininha quem deve, quem não deve, quem pode, quem não pode. Fazer o que a gente chama de círculo de confiança. Fora os pais, ter alguns adultos de confiança, em que os pais tenham confiança e essa criança se sinta tranquila para contar quando uma coisa dessa estiver acontecendo. Lilian, não precisa ter tanto tabu, né? A gente sabe que as questões de sexualidade ainda tem muito tabu em casa, né? Não há necessidade disso, né? Quer dizer, tem que ter um diálogo aberto em casa para que casos como esse não ocorram, né? Sim. A primeira dica que eu dou para os pais e para os educadores que estão falando, que estão escutando a gente falar, é assim: quando a gente pensa em educação e sexualidade infantil, a gente não pensa em relação sexual, em vida sexual. Porque às vezes o pai acha que desperta a sexualidade. Não, a gente tem estudos da Unesco, revisão de estudos comprovando que não. Inclusive, a gente retarda o início da vida sexual na adolescência. É muito bacana. E quando a gente fala de criança, a gente precisa quebrar essa coisa do sexual, da relação, do desejo. A gente precisa conseguir entender que é uma construção que se faz com essa criança desde pequenininha, ensinando valores, ensinando que o corpo dela deve ser respeitado, que o corpo do outro deve ser respeitado de uma forma ética, com profissionais fazendo isso de forma ética na escola. Para enxergar com mais naturalidade essa questão também, não ficar aquele mistério todo, né? E a escola tem um papel fundamental também, né? É um trabalho que começa em casa, mas deve continuar em conjunto com a escola. Sim, a gente tem crianças que ficam, inclusive, o dia todo na escola. Então, a gente precisa ter profissionais preparados, como eu já disse, de forma ética, que receberam um preparo para lidar com o assunto e que possam, inclusive, servir de parceiras dos pais. Gente, tem coisa que é difícil, tem coisa que é saia justa, mas a gente precisa começar a quebrar isso, ter um novo olhar para entender que os nossos filhos são os maiores beneficiados. Tá certo, então, Lília. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Com certeza aí um mês que as pessoas devem, né, usar para levar consciência mesmo e debater esse assunto tão importante e que é uma triste realidade. Exatamente. Tá bom. Boa noite. Obrigado, Lília. E depois do intervalo, bandidos invadem garagem de empresa de ônibus em Guaratinguetá e furtam peças de ônibus. E ainda o espetáculo das sombras, inspirado em uma técnica milenar chinesa. Cidades da região recebem nesta semana apresentações do Festival Internacional de Sombras. Hora certa para você agora, 7h04. Continue com a gente, já que o Band Cidade está de volta.